R$119 mil em espécie espalhados em bolsas de grife. Uma Mercedes avaliada em R$400 mil. Um apartamento de luxo em Santo Amaro, zona nobre de São Paulo. Esses eram apenas alguns dos bens encontrados com Natasha Ohana em novembro de 2024. Mas essa não é uma história sobre riqueza. É uma história sobre ambição, poder e a linha tênue entre fama e crime. Antes dos milhões suspeitos, das manchetes policiais e das algemas, Natasha era apenas uma menina de Jundiaí, interior de São Paulo, que sonhava com os holofotes. Em 2015, aos 24 anos, ela conseguiu. Tornou-se uma das bailarinas do programa mais assistido da TV brasileira, o Domingão do Faustão. Por 7 anos, ela brilhou nas tardes de domingo. Das apresentações na TV para as passarelas do carnaval, Natasha construiu uma carreira invejável. Virou musa da Vila Isabel, no Rio, da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Conquistou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Vivia uma vida de sonhos, viagens internacionais, roupas de grife, carros importados. Mas em 14 de novembro de 2024, quando a Polícia Civil bateu à sua porta em uma operação conjunta com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, uma pergunta ecoou por todo o país. Como uma ex-bailarina do Faustão se transformou em suspeita de movimentar R$15 milhões em apenas 2 meses para uma das maiores organizações criminosas do Brasil? A resposta para essa pergunta revela uma trama complexa, onde ambição, poder e dinheiro fácil se misturam em uma história que poderia ter saído de um filme de cinema, mas que aconteceu na vida real, deixando um alerta sobre como o desejo por status e riqueza pode levar pessoas aparentemente comuns a cruzarem a linha entre o certo e o errado. Esta é a história de Natasha Ohana, uma história que começa com aplausos e termina com o barulho de grades se fechando. Em 2015, Natasha Ohana realizava o sonho de milhares de bailarinas ao integrar o corpo de dança do programa mais assistido da televisão brasileira. O Domingão do Faustão era mais que um programa de auditório. Representava uma vitrine nacional, um passaporte para o estrelato. Por 7 anos consecutivos, entre 2015 e 2022, Natasha fez parte deste seleto grupo, dançando primeiro na Globo e depois acompanhando Fausto Silva em sua transição para a Band. O trabalho na TV rapidamente a projetou para outros palcos. Sua presença no carnaval brasileiro se tornou marcante, desfilando como musa em algumas das mais tradicionais escolas de samba do país. Na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e na Gaviões da Fiel, em São Paulo, Natasha conquistou seu espaço no maior espetáculo da Terra. Suas aparições nas passarelas do samba eram sempre marcadas por fantasias luxuosas e uma exposição midiática significativa. Nas redes sociais, o crescimento foi exponencial. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Natasha construiu uma persona digital baseada em uma vida de aparente sucesso e ostentação. Seus posts frequentemente mostravam viagens internacionais, roupas de grife, carros de luxo e uma rotina que muitos sonhavam em ter. Como influenciadora digital, ela comercializava sua imagem e lifestyle, vendendo um sonho de sucesso e glamour. Porém, em julho de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, Natasha protagonizou sua primeira grande polêmica. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ela foi detida durante uma festa clandestina, em um momento em que aglomerações estavam proibidas por questões sanitárias. O caso ganhou repercussão nacional quando vídeos mostraram seu desentendimento com guardas municipais, resultando em sua detenção por desacato. Embora o inquérito tenha sido arquivado em 2021, o episódio deixou marcas em sua reputação. Ironicamente, anos depois, em 2024, a Justiça determinou que a Prefeitura de Balneário Camboriú deveria pagar uma indenização de 20 mil à influenciadora. A decisão foi baseada na forma como a abordagem foi conduzida e na divulgação não autorizada de imagens suas durante a ocorrência, quando foi filmada ainda de pijama em um dos quartos do apartamento onde acontecia a reunião. Este episódio, embora tenha gerado consequências negativas momentâneas, não foi suficiente para frear sua ascensão nas redes sociais. Pelo contrário, Natasha continuou expandindo sua presença digital, diversificando sua atuação profissional como atriz e influenciadora. Suas rotinas de treino, aulas de samba e procedimentos estéticos eram compartilhados regularmente,
gerando engajamento significativo e consolidando sua posição como uma figura relevante no cenário digital brasileiro. O que ninguém sabia naquele momento é que esta mesma exposição nas redes sociais, documentando uma vida de luxo e ostentação, anos depois se tornaria parte importante nas investigações que levariam à sua prisão. O lifestyle incompatível com a renda declarada começaria a levantar suspeitas que culminariam em uma das maiores quedas já vistas no meio artístico brasileiro. No início de 2024, enquanto milhões de brasileiros declaravam seus rendimentos à Receita Federal, uma movimentação financeira atípica chamava a atenção das autoridades. Entre janeiro e fevereiro daquele ano, as contas bancárias ligadas a Natasha Ohana registraram uma movimentação surpreendente. 15.522, 089,87 em apenas 2 meses. Os números, revelados posteriormente pelo Ministério Público, mostravam um padrão suspeito. Do montante total, aproximadamente 7,6 milhões eram créditos, enquanto 7,3 milhões apareciam como débitos. Para uma ex-bailarina e influenciadora digital, mesmo com 1 milhão de seguidores, esses valores eram incompatíveis com qualquer estimativa realista de rendimentos do meio artístico ou digital. As investigações conduzidas pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte começaram a traçar um padrão. Natasha não apenas movimentava valores expressivos em seu próprio nome, mas também utilizava contas em nome de sua mãe para realizar transações financeiras. Uma prática comum em esquemas de lavagem de dinheiro, conhecida como ocultação de patrimônio. O lifestyle ostentado nas redes sociais se tornou uma peça importante do quebra-cabeça. Em suas redes sociais, Natasha frequentemente exibia uma vida de luxo que incluía viagens internacionais em jatos particulares. As autoridades identificaram que ela utilizava recursos de origem duvidosa para financiar esse estilo de vida, que incluía a aquisição de itens de alto valor como relógios e joias. A disparidade entre a renda declarada e os gastos se tornava cada vez mais evidente. Como exemplo dessa incompatibilidade, apenas o veículo apreendido em sua residência, uma Mercedes-Benz C300, estava avaliado em 400 mil. Quando questionada sobre a origem do automóvel, Natasha alegou que era emprestado, uma justificativa que não convenceu os investigadores. As autoridades também identificaram um padrão nas visitas que Natasha realizava ao presídio desde abril de 2022, onde encontrava regularmente com Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Prateado. Estas visitas, segundo o Ministério Público, não eram encontros casuais, mas parte de um esquema maior de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O luxo ostentado publicamente, que antes parecia apenas mais um caso de sucesso nas redes sociais, começava a mostrar sua face obscura. As investigações apontavam que Natasha estaria atuando como laranja em um esquema sofisticado que envolvia a criação de empresas de fachada, compra e venda de imóveis de luxo, operações financeiras em postos de combustíveis e até aquisição de cavalos de raça. Os sinais estavam todos lá, expostos nas redes sociais e nos extratos bancários. Uma vida de aparente sucesso construída sobre alicerces cada vez mais questionáveis. O que antes parecia ser apenas mais uma história de ascensão nas redes sociais, aos poucos se revelava como parte de um esquema criminoso muito maior, que em breve viria à tona de forma espetacular. Na manhã de 14 de novembro de 2024, a tranquilidade do bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi quebrada por uma operação policial que mudaria para sempre a vida de Natasha Ohana. A Operação Argento, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo em conjunto com agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte, chegava ao seu momento decisivo. Quando os policiais da Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, DOP, bateram à porta do apartamento de luxo onde Natasha residia, encontraram muito mais que uma ex-bailarina do Faustão. O que se revelou foi um verdadeiro inventário do luxo e da ostentação. R$ 119.650 em dinheiro vivo, cuidadosamente distribuídos em bolsas de grife. A lista de itens apreendidos durante a operação impressionou até mesmo os policiais mais experientes. 4 celulares de última geração, um notebook, 2 câmeras fotográficas profissionais, 2 relógios de luxo, um colar valioso
um HD externo repleto de documentos e, como peça central, uma Mercedes-Benz C300 avaliada em 400 mil. Quando questionada sobre o veículo de luxo, Natasha apenas alegou que era emprestado. A operação não se limitou apenas à prisão de Natasha. No total, 18 pessoas foram detidas em uma ação que resultou no bloqueio de 2,2 bilhões em bens dos investigados. A magnitude dos valores envolvidos dava a dimensão do esquema criminoso que as autoridades acreditavam ter desmantelado. A notícia da prisão caiu como uma bomba na mídia nacional. Os mesmos veículos que antes noticiavam suas apresentações no Domingão ou seus desfiles no Carnaval, agora estampavam manchetes sobre sua suposta ligação com uma das maiores organizações criminosas do país. A queda da bailarina do milhão se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, justamente onde ela havia construído sua persona de sucesso. A defesa de Natasha reagiu rapidamente, divulgando uma nota onde classificava a prisão como abusiva e injustificada. Segundo seus advogados, ela teria sido injustamente envolvida em investigação apenas porque, anos atrás, acabou conhecendo uma das pessoas investigadas. O texto ainda enfatizava que jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo. No entanto, o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa foi negado pela Justiça. A decisão, tomada em 19 de dezembro de 2024, mostrava que as autoridades tinham evidências substanciais para mantê-la detida. O desembargador responsável pelo caso destacou a existência de provas robustas que incluíam relatórios de escutas telefônicas, análises financeiras e fiscais. O perfil de Natasha no Instagram, antes repleto de fotos de viagens e momentos de luxo, agora exibia apenas a nota oficial de sua defesa. Seus mais de 1 milhão de seguidores, que antes acompanhavam sua vida de glamour e sucesso, agora testemunhavam sua dramática queda. O contraste entre as últimas fotos postadas, mostrando uma vida de aparente sucesso, e a realidade de sua situação atual não poderia ser mais gritante. A prisão de Natasha Ohana representava mais que a queda de uma celebridade. Era um lembrete poderoso de como as aparências podem enganar e de como o dinheiro fácil, frequentemente, esconde origens obscuras. A ex-bailarina que conquistou o Brasil com sua dança agora enfrentava sua maior apresentação. Explicar à justiça a origem de milhões de reais que passaram por suas contas. As investigações que levaram à prisão de Natasha Ohana revelaram uma teia de conexões muito mais complexa do que suas aparições na TV poderiam sugerir. No centro dessa rede estava Valdeci Alves dos Santos, conhecido no mundo do crime como Prateado, apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças do PCC, primeiro comando da capital, no estado do Rio Grande do Norte. Segundo documentos do Ministério Público, desde abril de 2022, Natasha realizava visitas regulares a Prateado na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. As autoridades descobriram que ela estava registrada oficialmente como amiga do detento no sistema prisional, o que lhe permitia realizar essas visitas. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi o fato dessas visitas terem começado justamente quando sua carreira artística estava em declínio, após sua saída do programa do Faustão. O esquema de lavagem de dinheiro, conforme detalhado nas 26 denúncias apresentadas pelo Ministério Público, era sofisticado. Natasha teria atuado como laranja, emprestando seu nome e suas contas bancárias para movimentar valores provenientes do tráfico de drogas. Os promotores apontaram que ela integrava uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais, que utilizava uma rede de postos de combustíveis, empresas de fachada e transações imobiliárias para dar aparência legal ao dinheiro ilícito. As movimentações financeiras investigadas revelaram um padrão típico de lavagem de dinheiro. Grandes quantias entravam e saíam de suas contas em períodos muito curtos. Em apenas 2 meses de 2024, foram mais de 15 milhões movimentados, com aproximadamente 7,6 milhões em créditos e 7,3 milhões em débitos. Valores incompatíveis com sua declarada atividade profissional como influenciadora digital e ex-bailarina. O Ministério Público identificou que Natasha não apenas utilizava suas próprias contas, mas também envolvia familiares no esquema. Sua mãe, por exemplo, teve contas bancárias utilizadas para realizar transações suspeitas. Esta prática de envolver familiares é comum em esquemas de lavagem de dinheiro, pois dificulta o rastreamento dos valores pelas autoridades.
As investigações apontaram que o grupo criminoso utilizava uma estrutura complexa que incluía a compra e venda de imóveis de luxo, investimentos em cavalos de raça e uma rede de postos de combustíveis. Natasha, segundo as autoridades, não era apenas mais uma participante periférica, mas tinha papel relevante no esquema, sendo responsável por movimentar grandes quantias de dinheiro. O relatório do Ministério Público detalhou como o grupo criminoso operava em diversos estados brasileiros, com ramificações que iam do Rio Grande do Norte a São Paulo. A organização utilizava uma rede de laranjas e empresas de fachada para dificultar o rastreamento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Natasha, com sua visibilidade pública e aparente sucesso profissional, servia como uma fachada perfeita para parte dessas operações. As 26 denúncias apresentadas pelo Ministério Público não deixavam dúvidas sobre a gravidade das acusações. Os promotores reuniram um conjunto robusto de provas que incluíam interceptações telefônicas, relatórios financeiros, documentos bancários e fiscais, além de provas materiais apreendidas durante a Operação Argento. Todo esse material demonstrava como uma ex-bailarina de TV tinha se tornado peça-chave em um esquema milionário de lavagem de dinheiro do crime organizado. Em 19 de dezembro de 2024, a última esperança de Natasha Ohana de passar as festas de fim de ano em liberdade foi extinta. O Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus impetrado por sua defesa, em uma decisão que evidenciava a solidez das provas apresentadas pelo Ministério Público. O desembargador responsável pelo caso foi categórico ao apontar a existência de elementos probatórios robustos que justificavam a manutenção da prisão preventiva. A estratégia da defesa de Natasha baseava-se na alegação de que ela tinha apenas um conhecimento casual com os investigados. Através de nota oficial, seus advogados argumentavam que ela havia sido injustamente envolvida em investigação apenas porque, anos atrás, acabou conhecendo uma das pessoas investigadas. A defesa insistia que Natasha jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo, e que suas visitas ao presídio eram de caráter estritamente pessoal. No entanto, os números falavam por si. As movimentações financeiras documentadas, os bens apreendidos e as evidências coletadas durante meses de investigação traçavam um quadro muito diferente. O impacto na carreira da ex-bailarina foi devastador. As marcas que antes a procuravam para parcerias comerciais rapidamente se distanciaram. Seu perfil no Instagram, antes uma vitrine de luxo e sucesso, tornou-se um memorial silencioso de uma carreira interrompida. A queda de Natasha representou mais que a perda da liberdade física. Sua reputação, construída ao longo de anos sob os holofotes da televisão nacional, desmoronou em questão de dias. As mesmas redes sociais que antes amplificavam seu sucesso agora ecoavam sua desgraça. Os comentários em suas últimas postagens oscilavam entre a descrença, a condenação e, em alguns casos raros, a solidariedade. O contraste entre sua vida anterior e atual não poderia ser mais dramático. Das tardes de domingo, dançando no programa mais popular da TV brasileira, Natasha passou a ocupar uma cela. Do apartamento de luxo em Santo Amaro, foi transferida para o sistema prisional. Das roupas de grife e joias caras, passou ao uniforme da detenção. As investigações revelaram que o preço da ambição foi muito além do material. As escolhas que levaram Natasha a se envolver com o crime organizado não apenas destruíram sua carreira artística, mas também afetaram sua família. Sua mãe, cujas contas bancárias teriam sido utilizadas no esquema, também se viu envolvida nas investigações. O sonho de fama e sucesso havia se transformado em um pesadelo jurídico que se estendia além de sua pessoa. O caso de Natasha Ohana tornou-se um alerta sobre os perigos do dinheiro fácil e da ambição sem limites. Sua trajetória, da ribalta ao cárcere, ilustra como a busca desenfreada por status e riqueza pode levar pessoas talentosas a fazerem escolhas que destroem não apenas suas carreiras, mas também suas vidas e a de seus familiares. Para o sistema de justiça, o caso serve como exemplo do combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Para o público, representa um lembrete poderoso de que nem todo brilho é ouro e que o sucesso construído sobre bases ilícitas está destinado ao colapso. A ex-bailarina que um dia encantou milhões com sua dança, agora enfrenta sua maior apresentação: responder à justiça por suas escolhas.
A história de Natasha Ohana representa um dos mais emblemáticos casos de ascensão e queda no meio artístico brasileiro recente. Da ribalta do maior programa de auditório do país ao confinamento em uma cela, sua trajetória serve como um poderoso alerta sobre as consequências da busca desenfreada por status e riqueza a qualquer custo. O verdadeiro custo da ostentação, em seu caso, foi muito além dos milhões movimentados em suas contas bancárias. O preço incluiu sua liberdade, reputação e, mais importante, seu futuro. As investigações revelaram que as movimentações financeiras suspeitas, totalizando mais de 15 milhões em apenas 2 meses de 2024, eram apenas a ponta do iceberg de um esquema muito maior de lavagem de dinheiro do crime organizado. As consequências legais são severas. Além da prisão preventiva mantida pela Justiça, Natasha enfrenta múltiplas acusações formalizadas pelo Ministério Público. O bloqueio de bens, a apreensão de veículos e valores e a exposição pública de suas conexões com o crime organizado criaram um cenário jurídico complexo, do qual dificilmente sairá ilesa. A negativa do habeas corpus em dezembro de 2024 sinalizou que a Justiça possui evidências substanciais para mantê-la detida. O caso levanta reflexões importantes sobre as escolhas individuais em uma era dominada pelas redes sociais e pela cultura da ostentação. A pressão por manter uma imagem de sucesso e luxo, alimentada pela necessidade constante de content para seus seguidores, pode ter contribuído para decisões que mudaram irreversivelmente o curso de sua vida. O desejo de manter um estilo de vida incompatível com sua renda declarada a levou a conexões perigosas com o submundo do crime. Para o sistema judiciário brasileiro, o caso serve como exemplo da sofisticação alcançada pelos esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado. A utilização de pessoas públicas como laranjas demonstra a evolução das estratégias criminosas, que buscam usar a visibilidade e aparente legitimidade de celebridades para mascarar atividades ilícitas. O impacto social do caso também merece atenção. Para uma geração que cresceu acompanhando influenciadores digitais e sonhando com uma vida de luxo e fama, a história de Natasha serve como um alerta sobre os perigos do dinheiro fácil. A aparente glamorização do sucesso rápido nas redes sociais esconde muitas vezes realidades muito mais complexas e obscuras. Da luz dos holofotes às sombras da prisão, a trajetória de Natasha Ohana encerra uma lição universal sobre ambição, escolhas e consequências. O brilho efêmero da fama e do luxo ostentado nas redes sociais se apagou diante da dura realidade do sistema prisional. Seu caso permanecerá como um marco na história recente do entretenimento brasileiro. Não pelos passos de dança que a levaram ao estrelato, mas pelos passos em falso que a conduziram à prisão. As investigações continuam em andamento e novos desdobramentos podem surgir. Mas, independentemente do desfecho judicial, uma coisa é certa. A história de Natasha Ohana já se tornou um cautionary tale dos nossos tempos. Um lembrete de que o sucesso verdadeiro e duradouro não pode ser construído sobre alicerces ilícitos.